Agradecer a presença aí das vereadoras, nossa audiência pública das leis de diretriz orçamentária. Agradecer a equipe da contabilidade, na pessoa aí da Tati e do Henrique, que muita propriedade elaborou aí os instrumentos, as lâminas aí de transmissão. A equipe técnica da Câmara, na pessoa aí do Nicolas e do Rodrigo, que está fazendo essa gravação, transmissão, e a população que nos assiste neste momento. Vamos falar da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Orçamento de 2023, onde vamos apresentar as lâminas com os valores das metas fiscais, dos valores e diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2023 e a fixação de alguns percentuais referente à Lei Federal 4.320 de 64, a Lei da Contabilidade Pública, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 de 2000 e os artigos 165 e seguintes da Constituição Federal. Então, vamos para a primeira lâmina, o Henrique, e aí pedir para a equipe focar na apresentação. Fica até de lado aqui. Então, é a Lei das Diretrizes Orçamentárias, a previsão. Pode passar a primeira. Bom, esse é o anexo do STN, que é da Secretaria do Tesouro Nacional, demonstrativo 1 das metas anuais, previsto no artigo 4º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde há uma estimativa das receitas e despesas da dívida pública consolidada, dos resultados nominais, onde trabalhamos com os valores correntes e os valores constantes, de acordo com a receita corrente líquida e do Produto Interno Bruto do Brasil. Considerando esses fatores, esses indicadores, trabalhamos com o valor corrente. A diferença do valor corrente e do valor constante são as variações da moeda, tirando a inflação do mercado, do sistema financeiro. Bom, temos uma estimativa das receitas primárias de 80 milhões, do valor corrente, 80 milhões 914. Delas, receitas primárias, temos os impostos, taxas, contribuições de melhoria, em 12 milhões 258. Contribuições de 2 milhões 868. Transferências correntes de 64 milhões, aqui dentro está IPVA, ICMS, FPM, IPI, ITR, enfim, todas as transferências correntes, transferências voluntárias dos demais entes federativos. Fundeb, QESE, entre outras receitas. Temos receita de capital, aqui a gente não está prevendo nenhuma receita primária de capital. A receita com esse conjunto, estamos fechando o valor de 80 milhões 914. Abaixo temos as despesas, também no equilíbrio fiscal, no mesmo valor de 383.204. Dentro das despesas primárias correntes está o valor pessoal e encargos, no valor de 39 milhões 151. Aqui está sendo considerado alguns fatores de extrema importância, onde estamos fazendo o estudo e reconhecimento de algumas atividades da Prefeitura Municipal, especialmente os servidores públicos municipais, onde está sendo feito a reestruturação administrativa, estudos do plano de carreira, avaliação e métodos de estudos dos servidores, avaliações anuais e critérios objetivos de avaliações, que atualmente está bastante subjetivo. Temos estudo de remunerações de todas as prefeituras da região e da iniciativa privada, para fim de avaliar se os nossos servidores estão sendo bem remunerados em relação à nossa região, e a nossa meta é de que esteja igual ou superior da nossa região. E para isso que estamos com um gasto com pessoal de 41%, e só é possível fazer esse estudo porque existe
uma parcela, uma economia no gasto com pessoal. Então, a estimativa, hoje estamos com um gasto com pessoal de 30 milhões, um percentual de 41%, dos possíveis 54%. Estamos prevendo para o ano que vem em torno de 39%, eu creio que não vamos chegar nesse índice, mas é uma estimativa. Outras despesas correntes, 40 milhões. Despesas primárias de capital não temos, e nem pagamento de resto a pagar de despesas primárias. Fechando o valor de 84,83. Além disso, temos os resultados dos juros e encargos e variações monetárias, de 1.392.000. Resultado nominal de 3.582,89. O resultado nominal de 3.152. Dívida pública consolidada, a bruta, 10 milhões, e a líquida de 7 milhões. Nas receitas do valor constante, também é trabalhado aí considerando a inflação da moeda corrente. Fechamos o valor da receita primária em 73.558, a despesa total, a despesa primária em 76.712, com despesas primárias de 71.952, dentre elas 35 aí aqui, e já estamos considerando já a valor corrente, constante, onde vai ser praticado em torno de 35.592, uma diferença de 4 milhões em relação ao valor corrente, e uma despesa corrente de 36. E aqui são custeios e demais despesas do município. Aí fechamos um resultado primário, que é o item 3, que é o 1 menos 2, de 1.602.000, positivo. Juros e encargos de 1.266.000, um resultado nominal de 2.800.000, uma dívida pública consolidada de 9 milhões e a líquida de 6.373.000. Podemos passar, Henrique. Esse anexo da Secretaria do Tesouro Nacional, demonstrativo 2, de avaliação de cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, e aqui a gente traz informações de execução, onde a receita total das metas previstas, das realizadas em 2021, estava uma receita total de 69 e conseguimos executar 80 milhões, uma diferença de 10.745.000, uma receita não financeira de 69.629 e as metas realizadas de 67 milhões, uma diferença de 7.720.000, uma despesa total de 69.742 e uma realizada de 75.467.000, uma diferença de 5.724.000, uma despesa não financeira de 68 milhões das metas previstas e as metas realizadas de 71.686, uma diferença de 3.059.000, um resultado primário positivo de metas previstas de 1.002.000 e de execução de 5.663.000, uma diferença de 4.600.000, um resultado nominal de 1.116.000 das metas previstas e 134 das metas realizadas. A dívida pública consolidada, estávamos em 14 milhões das metas previstas e executamos 3.852.000. E da dívida consolidada líquida, 4.658.000, 1.997.000 está realizada, uma diferença de 6 milhões. Pode passar. Bom, nesse demonstrativo 3, a gente trabalha com a projeção do orçamento do município até 2025. E aí, alguns estudos são realizados para que haja um equilíbrio nas contas fiscais, para que o nosso orçamento e a nossa execução financeira e contábil não fique destoante do que está sendo praticado. Embora seja um anexo meramente de estimativas, é necessário pontuar algumas situações. 2020 e 2021 são informações já executadas. 2022 temos uma receita total
estimada de 8.272.000. 2023, 84 milhões. 2024, 90 milhões. 2025, 97 milhões. Hoje estamos com uma taxa de juros de 11%, 12%. A Selic cresceu bastante em comparação ao mercado de 2 anos atrás. Estávamos com a Selic de 2%, 3%. Então, isso variou bastante. E, com o ano eleitoral, isso também vem impactar na taxa da inflação do Brasil. Enquanto não estabilizar a situação política, é impossível você ter uma taxa Selic baixa. Então, isso foi considerado, tanto que para 2025, 2023 foi considerado ainda uma taxa considerável, 2024 e 2025 houve uma redução, porque acreditamos que lá vai ter uma equalização da taxa Selic e achatamento da taxa de juros. Nos valores constantes, e isso também foi considerado o mesmo parâmetro, de 80 milhões, 272 em 2022, 23, 76, 712, 2024, 75, 570 e 2025, 75, 871. Todos esses anexos vão estar disponíveis no nosso portal da transparência, estão disponíveis para todos os cidadãos que quiserem acesso. Todas as informações podem ser protocolizadas na prefeitura, através de sistema eletrônico ou pessoalmente. Então, todos os nossos processos são extremamente transparentes. Próximo. O demonstrativo 4, que fala da evolução do patrimônio líquido, previsto no artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 3 da LRF. Patrimônio 2021. Aí a gente faz uma evolução, 21, 20 e 19. Isso faz uma comparação do patrimônio do município. Patrimônio de capital 2021, 19.486, e isso repete nos seus 2020 e 2019. Um resultado acumulado de 59.923 em 2021, e um total de 79.409.366,62. Tivemos aqui o regime previdenciário, e aqui é feito o lançamento do cálculo atuarial, onde são os aportes que o município realiza junto ao município, junto ao fundo, regime próprio de previdência, a fim de que não elevamos a taxa patronal e nem a contribuição do servidor. Então, o ano de 2020, o cálculo atuarial realizou 24 milhões, 2021 caiu para 17, e esse ano estamos realizando um novo estudo, já com a nova lei da Previdência, que está em vigência, que entrou no começo do ano passado, e isso vai equalizar um pouco das nossas situações. Estamos com a certidão de regularidade previdenciária em dia, em virtude da lei previdenciária. Poucos municípios tiveram a coragem de propor essa legislação, porque é uma zona cinzenta de conflito, mas é um mal necessário. Hoje o fundo com um déficit de 20 milhões, e algumas pessoas perguntam, por que esse déficit? Né? Então, antigamente havia algumas regras de aposentadoria que não havia equilíbrio. A pessoa conseguia uma remuneração perto da sua aposentadoria e aposentava com tempo integral. Ou seja, aquele período ela não contribuiu. Temos situações que, com a emenda constitucional 41 de 2003, no seu artigo 6º, a 6º-A, falava que quem entrar até a data dessa emenda constitucional vai aposentar com sua última remuneração. E tem, principalmente na educação, tem uma volatilidade de professores que às vezes está no regime de 30 e 39. E na hora, não é só esse fator, mas é um dos fatores. E aí, quando a pessoa aposenta
trabalhou 23 anos de 30, 150 horas mensais, e ela trabalhou os últimos 2 anos de 39, que cai para 195, sobe para 195, e ela entrou na prefeitura antes de 2003, ela aposenta com a última remuneração. Ou seja, ela não contribuiu para todo esse período. Então, isso gera um déficit no fundo. Entre outras ações, também em relação à oscilação dos rendimentos, 2020, 2021, pandemia, o mercado de ações e de fundo, taxa Selic lá embaixo, então não teve uma rentabilidade. O ano passado tivemos quanto de rentabilidade dos 62 milhões? Fechamos 5 milhões, né? 5 milhões. Isso foi um resultado muito ruim, porque o mercado não correspondeu. Esse ano, com o mercado aquecido, os nossos 62 milhões, já janeiro, fevereiro, março, já estão acumulando quase 3 milhões de rendimento, né? Hã? 67. Estamos com 67, então nesse período já estamos de 3 meses, já estamos quase tendo rendimento do ano total do ano passado. Então isso é um mercado que está girando, que está evoluindo. Próximo. Anexo 4, demonstrativo 4, de origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Aqui são estimativas de alienações de patrimônio da prefeitura. Então, a gente calcula aí, né, isso foi executado em 2020, um valor, alienação de bens móveis, 141, em 2019, 27.360. Hoje, um saldo financeiro de 168. Esse recurso só pode ser aplicado em despesa de capital. Não é possível utilizar receita de capital com despesa corrente. Então, ele só pode adquirir ou um imóvel, ou um carro, uma despesa de capital. Próximo. Demonstrativo 6, projeção atuarial do regime de previdência. Aqui a gente tem algumas informações realizadas. Acabamos de falar do regime. 2019, fechamos uma receita corrente de 4.722.000. Dentre elas estão ali as contribuições dos segurados, as contribuições patronais, as receitas patrimoniais e outras receitas correntes, que é o aporte. Esses 438.000 aí são um aporte, e um total de 4.722.376. Tem uma despesa previdenciária de 2019 entre aposentadoria de 2,5 milhões, pensões 492, outros benefícios. Naquela oportunidade pagava-se os afastamentos temporários, era tudo pelo regime próprio de previdência. Outro fator que gera o desequilíbrio no fundo, uma das causas que está com esse déficit, com essa situação do cálculo atuarial. Por quê? Antigamente, antes da lei, emenda constitucional 103 de 2019, os afastamentos temporários eram custeados pelo fundo. A licença maternidade de nossas servidoras, quem pagava era o fundo. Salário família, pagava pelo fundo. Então, todos os atestados o fundo pagava. E o fundo não tinha receita para pagar isso. O fundo só tinha receita para garantir a aposentadoria e pensão. E isso também era um fator que deixou o resultado deficitário. Com a emenda constitucional, com a aprovação da nova lei previdenciária, essas despesas continuam, mas nos cofres do município, não mais no fundo. Então, o município continua custeando as licenças, afastamentos, auxílio-doença, etc. e tal, mas pelos recursos da prefeitura. Hoje é um benefício estatutário e não previdenciário. Então, um total das despesas de 3.621.000 em 2019. E naquela oportunidade fechamos os investimentos
no caixa de 1.315 e os investimentos de 57.271. 2020, e aqui eu vou pegar os tópicos, já expliquei item por item. Uma receita corrente de 7.463. E aqui eu puxo um adendo. A receita patrimonial, antigamente, ela era calculada como receita orçamentária. Com a evolução aí das matrizes da contabilidade pública, esses valores da receita patrimonial, o que é essa receita patrimonial? Eu tenho aplicado 60 milhões, rendeu em janeiro 1 milhão. Isso é uma receita, antigamente classificada como receita patrimonial. Agora não. Ela vai entrar com uma variação, uma ficha extra-orçamentária, uma variação patrimonial aumentativa, se eu estou ganhando dinheiro, e uma variação patrimonial diminutiva, se eu estou perdendo dinheiro. Então, isso não vai estar computando como uma receita patrimonial. Ela vai estar contando como uma variação da sua receita. Tanto que, em 2021, a receita patrimonial não tem mais esse valor computado. Só vai computar como receita patrimonial caso eu faça algum resgate das aplicações financeiras do regime próprio de previdência. Em 2021, fechamos a receita corrente em 5.199.000, uma despesa entre aposentadoria e pensão de 3.766.000. Pode-se ver que os outros benefícios previdenciários não temos despesa em 2021, está zero. Tendo um resultado previdenciário de 1.377.503,72. Em 2021, fechamos as nossas aplicações em 65.020.828,71. Pode passar, Henrique. Nesse anexo, demonstrativo 7º, fala das renúncias de receita. O que seria renúncia de receita? Hoje, no município, temos apenas uma lei, a Lei 644 de 2005, que regulamenta o processo de isenção de IPTU. E aí, nessa oportunidade, a gente tem que calcular as estimativas dessa renúncia. Dentro dessas renúncias, tem uma previsão são em torno de 100 e poucas pessoas beneficiárias. O ano passado, houve a ampliação desse conceito com a inclusão das pessoas não só aposentadas e pensionistas, como também beneficiárias do benefício de prestação continuada, idoso e deficiente, onde tem um processo também dentro do município. O valor estimado 2023 de 84.987.02, 2024 93.485.71, 2025 98.160. A variação dos dois foi considerado somente o crescimento tributário, que é a inflação, porque a média das pessoas continua sendo a mesma. Tá. Aqui, esse anexo ele apresenta os demonstrativos dos riscos fiscais e providências. Então, aqui existem diversos itens que podem ser calculáveis e podem ter impactos nas contas públicas. E delas apresentamos apenas a frustração de arrecadação. Ano passado tivemos uma frustração de arrecadação de 1.400.000 somente de IPTU. Então, eu lancei X, Y pagou, e eu tive ainda um resto a pagar, uma inadimplência de 1,5 milhão. Para o ano que vem, e aqui eu estou considerando um cenário positivo, que eu creio que o mercado está crescendo, o orçamento está crescendo, e eu creio que isso a gente vai trabalhar com uma estimativa na frustração da arrecadação em torno de 800 mil. Então aqui a gente está entendendo que é um cenário positivo, onde vamos diminuir o índice das dívida ativa do município. E contrapartida, a gente vai considerar isso na hora de calcular as receitas de IPTU e ISS no orçamento de 2023. Próximo.
Bom, além disso, tem algumas anotações que eu fiz aqui. Na lei de diretriz orçamentária, a gente vai apresentar. Pode focar aqui, viu, Nicolas? Alguns limites na lei de diretrizes orçamentárias entre a reserva de contingência, no caso de verificarmos que, aliás, contingenciamento das despesas, onde verificarmos em cada fechamento de bimestre que as nossas despesas estão superiores às nossas receitas. Quando chegarmos no empenho liquidado, na despesa empenhada e liquidada em 99,50%, haverá o contingenciamento. Então, essa é uma medida, é uma trava para que a gente não faça contas acima do que a gente está arrecadando. A reserva de contingência, a gente calcula em torno de 0,5% da receita corrente líquida. Hoje a receita corrente líquida está em torno de 78 milhões. E a possibilidade de utilização no último quadrimestre, caso não haja nenhuma necessidade. O que seria a reserva de contingência? A reserva de contingência é uma garantia, hoje está calculado em torno de 1 milhão, uma garantia em caso de calamidade, uma despesa, alguma tragédia, a gente aportar um recurso para sanar aquela situação. O terceiro setor, antigamente na lei de diretriz orçamentária, a gente indicava no próprio texto legal quais as entidades que iriam receber as subvenções. Naquela época a gente tinha a Provita, tinha diversas entidades, Sim, Ser, cadeira de rodas, enfim. Agora mudou, com a Lei 13.014, 19 de 2014, ela mudou a sistemática, onde existe um procedimento chamado de credenciamento, uma chamada pública, onde as entidades são credenciadas no município para fornecer esses tipos de serviços. Além de fixação das diretrizes com gasto com pessoal e a questão da abertura de créditos especiais suplementares no limite de 10% da receita. Bom, pessoal, embora seja uma audiência bem técnica, principalmente da lei de diretriz orçamentária, onde os anexos são bem complicadinhos, tentei ser o mais claro possível, diferente da lei orçamentária, que você consegue mensurar onde está sendo aplicado o recurso, onde está sendo arrecadado o recurso. A LDO é o instrumento, a linha de frente para a elaboração da lei orçamentária anual, que logo em maio, junho, já começaremos pelo OBZ, fazendo os estudos, levantamento de caso. Com isso, estamos finalizando o processo da reestruturação, que é uma situação delicada em virtude. Tem empresas contratadas que estão também prestando esse tipo de serviço. A pandemia atrasou, porque tinha entrevistas, e também tivemos problema com a empresa naquela oportunidade, mas foi sanado. Inclusive, amanhã temos revisão do Estatuto, estamos no artigo 166, são, em média, 300 e poucos artigos. Dentro dos artigos, isso só de Estatuto, fora o que pode ser regulamentado, principalmente o plano de carreira, onde hoje já é regulamentado por decreto. Isso também vai ser regulamentado para dar uma maior liberalidade ao gestor, tanto do Poder Legislativo como do Poder Executivo, no ato de avaliação dos servidores. Eu acho que é isso. Agradecer a presença das vereadoras que estão aqui, que ficou até o final assistindo a gente, a equipe técnica aqui, na pessoa do Henrique, da Tati, Rodrigo e Nicolas, e dos demais que nos assistem neste momento. Qualquer dúvida, deixei meu contato aí, e-mail, telefone, tem um doc também, quiser abrir, CEAP abre lá, e aí vocês podem estar entrando em contato para qualquer dúvida a respeito das peças orçamentárias. Tá joia? Obrigado e fique com Deus.